Você já ouviu falar sobre os elementos e atributos ARIA? ARIA significa Accessible Rich Internet Application, traduzindo para o português mais literal, tornando a acessibilidade das nossas aplicações na internet mais ricas, e elas fazem parte das recomendações de acessibilidade da WCAG. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 atributos ARIA que considero essenciais para quem está começando a estudar acessibilidade e explicar de forma simples e prática para que cada um deles serve. Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor front-end e especialista em acessibilidade digital. E hoje eu vou falar para vocês sobre 5 elementos ARIA que são muito importantes para garantir a acessibilidade das aplicações web hoje em 2026. Antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você fica sabendo quando eu postar novos vídeos, curta e compartilha. E deixe nos comentários aqui se você já conhecia ou se você já usou algum desses atributos. Quando falamos em acessibilidade, muita gente pensa apenas em contraste de cor, tamanho de fonte ou textos alternativos em imagens. Isso não deixa de ser importante, mas construir uma aplicação realmente acessível vai muito mais além disso. Eu sei que todo mundo está cansado de ouvir que nós precisamos utilizar o HTML semântico, e isso é uma das principais premissas para a acessibilidade. E sim, isso continua sendo uma das bases da acessibilidade. O ARIA não veio para substituir o HTML semântico, muito pelo contrário. Ele existe para complementar o HTML, que sozinho já supre todas as necessidades quando falamos de acessibilidade. Mas tem alguns pontos que nós podemos aplicar os elementos ARIA que tornam as nossas aplicações muito mais ricas. O primeiro que eu vou falar é o ARIA Label. Eu já trouxe esse elemento em outros vídeos que eu gravei aqui, principalmente para a descrição de botões. Para que ele serve? Ele serve para fornecer uma descrição acessível quando o elemento não possui texto visível. A gente que enxerga, a gente que tem minimamente uma visão, a gente enxerga que tem um elemento de lupa, por exemplo, pesquisar. Muitos sites não trazem o botão buscar ou o botão pesquisar, ele traz apenas por uma questão de layout ou uma questão de interface do usuário mesmo, eles trazem somente o ícone de buscar, o ícone de pesquisar. E a gente enxerga esse ícone, mas e para quem utiliza leitor de tela? Ele não sabe para que serve aquele ícone. E aí o ARIA Label ele serve para dar uma descrição do que aquele ícone funciona. Agora eu vou falar sobre um outro atributo que costuma gerar bastante confusão na galera, que é o ARIA Label Led By. Esse atributo, diferente do ARIA Label, que cria uma descrição do zero, o ARIA Label Led By ele reutiliza texto que já existe na página, como por exemplo uma componentização que a gente utiliza no React. Aqui eu tenho uma seção de perguntas e respostas, que basicamente ele é composto por pergunta o que é o produto, como funciona a garantia, e aqui nós temos um menu de acordeon, que tem um botão. Quando eu clicar nesse botão, esse menu ele vai abrir e vai mostrar a resposta para o usuário. O ARIA Label Led By ele fornece para o usuário um conjunto que chama perguntas frequentes. Por exemplo, lembra quando eu falei no vídeo anterior sobre formulários, que ele agrupa dentro do formulário aquele grupo de formulários? Aqui ele também coloca dentro do grupo perguntas e respostas. Quando, por exemplo, quando o usuário chegar nessa parte, ele não só vai ler, por exemplo, perguntas frequentes e vai jogar as perguntas. Não, ele vai colocar assim: grupo de perguntas frequentes, pergunta 1, grupo de perguntas frequentes, pergunta 2, e assim por diante. E isso é muito importante quando o usuário ele vai fazer essa experiência de utilizar o seu site com um leitor de tela. Lembrando só uma coisa, os botões eles continuam iguais, nada na interface muda.
visualmente falando, mas o contexto muda bastante, porque agora o usuário consegue entender tudo que aparece aqui dentro desse grupinho e não só como fosse perguntas jogadas. Agora nós vamos falar sobre o área Described By. Para que serve esse campo? Ele serve para acrescentar informações para o usuário que utiliza leitor de tela. Imagina que nós temos aqui um campo de senha. A maioria dos campos de senha, eles possuem o input, mas ele não possui uma informação adicional. Eu já vi, assim, quando você vai criar uma conta e a senha deve conter pelo menos 8 caracteres, isso eu já vi em alguns formulários que são acessíveis, mas a maioria é assim. Imagine que você tem um banco de dados que exige determinado número de senhas ou determinado caracteres e necessitam de que o usuário preencha alguns critérios para o back-end processar essa senha. E o área Described By, ele serve para isso, para que o leitor de tela enxergue esse campo. Muitas vezes o leitor de tela ele vai enxergar esse campo mesmo sem colocarmos esse atributo, mas não é automático, não é 100% automático. Então isso serve para que o usuário ele tenha uma melhor experiência e saiba que aquele campo precisa preencher alguns requisitos quando se trata de back-end. Agora vamos falar sobre o área Hidden, que é o quarto atributo desse vídeo. O área Hidden ele serve para ocultar elementos das tecnologias assistivas. Imagina que você tem uma página que ela é repleta de logos que só servem para enfeitar, como por exemplo emoticons, como por exemplo uma área de plano premium, mas que não tem contexto com a página ou simplesmente é só para enfeitar a tela. Quando o ícone ele não tem nenhum atributo de funcionalidade, a gente pode ocultar dos leitores de tela, porque a gente quando enxerga, a gente pode ignorar esses emoticons ou simplesmente achar bonito, falar legal, mas o leitor de tela, todas as telas que tenha emoticons que são desnecessários ou ícones que são desnecessários, o leitor de tela ele pode sim ler e a pessoa pode falar, poxa, por que ele está lendo isso para mim? Eu não quero que ele leia toda hora a mesma coisa. E a gente pode ocultar esses ícones colocando o área Hidden True, como você pode ver na imagem. Mas atenção, não inclua o área Hidden em conteúdo importante. É somente em conteúdo que não tem funcionalidade, ok? Agora nós vamos para o último elemento desse vídeo, que é o área Expanded. O área Expanded, basicamente, ele funciona como se fosse um use state do React. Por quê? Porque no use state do React, a gente faz o controle do estado. Já no área Expanded, a gente utiliza para informar para o usuário que utiliza leitor de tela qual é o estado daquele componente. Por exemplo, um menu hambúrguer, um botão de FAQ, um botão de menu acordeon, menus suspensos, modais. Então a gente pode colocar isso para que o usuário entenda qual é o estado. Por exemplo, imagina que eu estou com o menu hambúrguer fechado. E aí, quando o usuário de leitor de tela for utilizar esse site que está com o menu por padrão fechado, ele vai ler como menu hambúrguer, ou menu do site, ou menu simplesmente recolhido. E quando ele abrir, ele vai falar menu aberto. Ou, por exemplo, quando um menu de FAQ, que é um menu acordeon, estiver recolhido, ele vai falar assim, o que é acessibilidade recolhido. E quando for aberto, o que é acessibilidade expandido. Para quem que utiliza leitor de tela, essa informação é extremamente importante. Ela permite entender o estado atual da interface, sem precisar adivinhar o conteúdo ou algo assim. Porque a gente que enxerga já é um pouco difícil, imagina para quem utiliza leitores de tela, né? Só uma observação importante. Se o HTML for semântico da maneira correta, ele já resolve muitos problemas de acessibilidade.
use sempre HTML semântico. Isso inclui também o JSX no React. Dá para a gente deixar o React 100% semântico e acessível. Agora, quando eu devo usar um elemento atributo área? É para deixar a minha interface mais rica em termos de acessibilidade, mas o HTML ele já resolve 90% dos problemas de acessibilidade. Fica aqui o meu agradecimento por você ter assistido esse vídeo até este momento, e eu quero saber aqui nos comentários qual desses atributos você já utiliza no seu dia a dia ou você já conhecia, e qual deles você não conhecia. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilha, siga para mais conteúdos sobre acessibilidade e desenvolvimento front-end. Até o próximo vídeo.